Fala mundo, tudo certo? Eu sou o Lennon de Presidente Prudente, São Paulo, e seja bem-vindo ao canal Mundano. E eu sou Randall Bergamasco, mais uma vez aí com vocês. Antes de começar o vídeo, rapidinho, convido vocês mais uma vez para conhecer a Mundano Store, a loja oficial do canal Mundano. Por enquanto aí temos poucos produtos por lá, a gente tá fazendo um teste, mas eu já falo para vocês que teremos outros produtos por lá. Calma aí que tá tudo no forno. Para você que é descendente de libanês, por exemplo, ou tem algum amigo que seja, algum parente que seja, por que não presentear para você mesmo essa placa Brasil e Líbano em português ou árabe? Ou, por que não, essa placa também Brasil e Grécia em português e grego? Já pensou em na porta do seu quarto essa placa Halt, né? Pare em alemão, se você ou é entusiasta ou fala alemão. Ou para vocês que são entusiastas de espanhol ou conhecem alguém, essa plaquinha aqui, ó. Que é permitido falar espanhol aqui. É legal para colocar na sua área de lazer, no seu quarto, por que não? E você que é entusiasta de russo, essa daqui também, né? Que é permitido falar russo nesse local. Ou para sua área de lazer ou para o seu bar, que tal uma placa de banheiro aí indicando mulheres ou homens, ou as duas. Tá aí, enfim. Vai lá e conheça a Mundano Store, o link tá aí na descrição. Então vamos lá, vamos começar então. Você deve conhecer aí casos de pessoas famosas que mudaram seu nome. Pelos mais diversos motivos, seja por conversão, seja por naturalização, ou até outros motivos aí que a gente vai falar disso agora no Mundano. Pessoas que mudaram de nome, pessoas famosas. Mas antes, roda a vinheta. Galera, para começar, vamos falar aí sobre Cassius Clay, ou para ser mais exato, Cassius Marcellus Clay Jr. Ele é de 17 de janeiro de 1942, só que infelizmente ele faleceu no dia 3 de junho de 2016, aos 74 anos. Ele foi um pugilista norte-americano. Ele fez 61 lutas, ganhou 56, 37 por nocaute e perdeu apenas 5 lutas. Inclusive, ele também lutou nos Jogos Olímpicos de 1960 lá em Roma e ganhou uma medalha de ouro. Pois é, o nosso amigo Cassius Clay, posteriormente, ele mudou o nome para Muhammad Ali, para ser mais exato, Muhammad Ali Haj, que é considerado um dos maiores pugilistas da história. Inclusive, a revista Sport Illustrated vai um pouquinho mais longe e o coloca aí como o desportista do século XX. Bom, ele foi um dos primeiros esportistas a aliar política com esporte. Ele era ativista ativo contra o racismo. Ele se negou aí na Guerra do Vietnã porque, segundo ele, nenhum Vietcong tinha chamado ele de crioulo e por isso não tinha motivo para lutar com eles. Olha só. Ele, em 59, ele ouviu falar sobre um grupo político religioso americano conhecido como Nation of Islam. 2 anos depois, ele passou a frequentar as reuniões desse grupo, sem ninguém saber, na surdina, e depois ele se converteu ao islamismo, e como de costume para quem se converte, ele abandonou o seu nome de batismo e passou a usar apenas Muhammad Ali Haj. Inclusive, o Muhammad Ali é considerado um dos muçulmanos mais famosos da história. Apenas uma nota, gente, quando a pessoa ela se converte ao islamismo, é recomendado ela trocar o nome por 2 motivos. O primeiro motivo é que seu nome pode significar adoração de outra divindade que não seja do Islã, ou um santo católico, ou uma divindade hindu, entenderam? Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, caso o nome seja aí algo repulsivo ou inaceitável para o senso islâmico, então ele deve ter um nome mais bonito, né? De acordo com os preceitos islâmicos, inclusive digno da bondade do Islã. Então, segundo ele, se o nome não tem essas características, ele não precisa ser alterado, para você entender melhor esse lance da conversão e mudança de nome. E agora, outro esportista, dessa vez um esportista francês, o Franck Ribéry. Muita gente não sabe, mas o Ribéry ele sofreu um grave acidente quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Ele foi atirado para fora de um carro pelo para-brisa. Foi muito grave, ele precisou receber 100 pontos no rosto. O Ribéry ele tem cicatrizes bem visíveis no rosto. Ele jogou pela seleção francesa as Copas de 2006 e 2010. Ele jogou em times da França, jogou em times da Turquia e atualmente no final de abril de 2020, que é quando estamos gravando esse vídeo, ele joga pela Fiorentina na Itália. Só que ele fez história pelo Bayern de Munique da Alemanha e um adendo para muitos esportistas e muitos especialistas do esporte, o Ribéry deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo em 2013, foi o ano que ganhou o Cristiano Ronaldo e trouxe muita discussão. Tá, perfeito, agora eu já falei pra vocês quem que é, já dei todo o background do Ribéry. Vamos lá, por que ele mudou de nome e qual é o nome dele hoje? O Ribéry ele era católico, só que em 2006 ele se converteu ao islamismo, ele é casado, é mais um nome difícil de falar, com a Wahiba
Berlame, deve ser isso. Ela é francesa, de origem marroquina, e ela também é muçulmana. Apesar disso, ele já declarou que ele mudou de religião por conta própria, porque desde pequeno ele já tinha contato com muçulmanos, ele cresceu junto com muçulmanos. E outras pessoas dizem aí que os 5 meses que ele jogou na Turquia ajudou aí ele tomar essa decisão de se converter. Só que muita gente não sabe, o Ribéry ele ainda usa o nome Ribéry no futebol, só que ele mudou o seu nome para Bilal Yusuf Mohamed Ribéry, que hoje se chama Bilal Yusuf Mohamed. E agora, um brasileiro, falaremos sobre Marco Aurélio Brito dos Prazeres, talvez você não conheça, também jogador de futebol. Então, um pequeno histórico dele, no início ele teve passagens apagadas pelo Flamengo e pelo Olaria, por isso que ele não é tão conhecido aqui no Brasil. Só que em 2001, ele se transferiu para a Turquia. Ele é ídolo na Turquia, principalmente do Fenerbahçe, da cidade de Istambul, e ele foi o primeiro jogador naturalizado a jogar pela seleção turca. Ele jogou também na Espanha, ele voltou para o Brasil e se aposentou em 2013, depois de voltar a jogar pelo Olaria. Tá, eu já dei então o background dele, como aconteceu isso. E qual é o nome dele agora? Bom, o Marco Aurélio, eu vou usar esse nome por enquanto. Em 2003, quando ele ainda jogava pelo Fenerbahçe, o presidente do clube estava a fim de trazer o Anelka. Quem conhece futebol, é um atacante francês, que inclusive já parou de jogar também. Só que a Turquia, assim como vários países do mundo, tem um limite de estrangeiros no clube. Daí o presidente do Fenerbahçe chegou pro Marco Aurélio e falou: Marco, vem cá, você tá aqui faz tempo já, por que você não se naturaliza turco? E aí abriria uma vaga pro jogador francês, pro Anelka. Bom, ele jogava então há 5 anos na Turquia e ele aceitou. Eu procurei, eu não achei, eu não vi se o Marco Aurélio fala turco. E aí, ao se naturalizar, ele mudou seu nome, ele agregou o nome Mehmet, que significa louvável, e no mundo do futebol ele é conhecido como Mehmet Aurélio, que inclusive é o nome que ele usava na seleção turca. Olha, gente, eu procurei informação, eu não encontrei, mas eu desconfio que o Mehmet Aurélio não se converteu ao islamismo, tá? Ele adicionou o Mehmet, o louvável, só que ele não se converteu ao islamismo. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, por favor, dá uma paradinha aí, deixa seu gostei aí embaixo, mostra pro YouTube que esse vídeo aqui é legal, que ele é relevante, e se você ainda não fez isso, tá esperando o quê, por favor? Inscreva-se no canal, é rapidinho, clica no sininho para você receber notificação de novos vídeos aqui do canal Mundano, viu? Lembrando que o canal Mundano tem vídeos novos toda quinta-feira, às 11 horas da manhã. Tá, então já deixou o gostei, já se inscreveu no canal, então vamos continuar o vídeo. E agora mais um esportista para essa lista. Essa história aqui é interessante. Eu estou falando do Elkeson. Na verdade, Elkeson de Oliveira Cardoso, na gravação desse vídeo que está sendo feita no final de abril de 2020, ele era o maior artilheiro da história da Superliga Chinesa e ele joga no país desde 2013. Ele também não é tão conhecido aqui, jogou pelo Botafogo e pelo Vitória, mas ele é ídolo, um dos maiores ídolos da torcida do Guangzhou Evergrande, que é um time lá da China. Tá, agora você sabe quem que é? Pois bem, gente, a história é o seguinte. Na verdade, a China, ela pretende montar uma seleção forte para tentar disputar a Copa do Mundo de 2022. Se você tá vendo esse vídeo aí à frente de 2022, você já vai saber se deu ou não. E para isso ela tá naturalizando vários jogadores. Só que na China você não pode ter 2 cidadanias. Para você se naturalizar cidadão chinês, você tem que abandonar sua cidadania original e também utilizar o nome chinês. E por isso hoje ele é conhecido como Ai Kesen, com essa grafia, tá? Então, Elkeson passou a se chamar Aikesen, só que há outros jogadores estrangeiros que também já fizeram isso. Por exemplo, o Nico Ienares, desconfio que essa é a pronúncia, ele é nascido no Reino Unido, mas hoje ele é conhecido como Lee Ke, com essa grafia aí. E também tem o John Hu Setter, que ele é nascido na Noruega, só que hoje ele é conhecido como Ho Yong-yong, também a grafia aí. Já são naturalizados chineses, já renunciaram sua cidadania original e já colocaram o nome chinês. Há outros jogadores brasileiros também que estão nesse processo de naturalização. O Ricardo Goulart, o Aloysio e o Fernandinho, eles também podem jogar pela seleção da China, mas para isso vão renunciar à cidadania brasileira e adotar um nome chinês. Eu fico curioso como que vai ficar Ricardo Goulart, Aloysio e Fernandinho. E se você fosse naturalizar chinês, qual seria o seu nome, hein? Já pensou nisso? E pra gente fechar, esse caso aqui é curioso, ele não é um esportista, falaremos aqui sobre o Ralf Lifshitz. Quem é esse cara? Olha, gente, o Ralf
Lifshitz, ele é considerado um dos maiores estilistas do século XX e além das roupas, ele é conhecido também pelos seus sofisticados perfumes. A logo da linha Polo, da grife desse cara, ela é bem conhecida, eu vou colocar aí pra vocês dar uma olhadinha, mas é bem famosa no mundo. Em 2015, a revista Forbes listou aí como a 89ª marca mais valiosa do mundo e entre as 10 mais valorizadas no segmento da moda. Você já sabe quem é? O Ralph, vou usar esse nome por enquanto. Ele é filho do imigrante judeu da Bielorrússia, que inclusive foi de quem ele herdou o sobrenome Lifshitz. E desde os tempos de adolescente ele ainda era pobre, ele sofria muito bullying na escola, isso já nos Estados Unidos, por causa do sobrenome dele, Lifshitz, por causa do final do sobrenome. Se você não tem noção nenhuma de inglês e não entendeu a referência desse Shitz, tá? Shitz em português, daria para traduzir mais ou menos para mim não falar palavrão aqui, como cocos, perfeito? Então, numa entrevista para Oprah Winfrey, nosso amigo Ralph, ele disse que ele decidiu abandonar o sobrenome Lifshitz e adotou Lauren, ou seja, estamos falando sim sobre Ralph Lauren. Então o caso dele é interessante porque ele não mudou de nome, no caso do sobrenome, por ter se naturalizado americano, ou porque se converteu ao islamismo, ou renúncia da sua nacionalidade original. Sim, gente, ele trocou simplesmente por bullying na escola. E todo mundo hoje conhece o Ralph Lauren. E antes da gente acabar o Mundano, mais uma vez, espacinho para vocês participarem do Eu no Mundano. Estamos na reta final das fotos que vocês mandaram pra gente, tá? Tem uma pequena fila aí pra gente zerar. Vamos às 4 participações do dia. A primeira participação é do Victor Teixeira, ele é de Luanda, de Angola, ele tá lá do outro lado do Atlântico e curte o canal Mundano, valeu mesmo, Victor. A segunda participação é do Carlo Betega, ele é de Santa Helena de Goiás, estado de Goiás. Carlo, muito obrigado. A terceira participação é do Ricardo Keffa, desconfio que seja assim a pronúncia. Ele é de Cremona, na Itália. Olha aí, mais gente na Europa que vê o canal Mundano, valeu mesmo, Ricardo. E a última participação é do Otávio Esteres, de Carazinho, no Rio Grande do Sul, valeu mesmo, Otávio. E continue vendo as fotos pra gente divulgar em nossas redes sociais sem espera. Rapidamente eu peço, por favor, gente, você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, coloca no WhatsApp da família que fica compartilhando só fake news. Vai lá e recomendo o canal Mundano para eles conhecerem e assinarem o canal, perfeito? E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente, muito obrigado, até mais.